boa noite a todas e todos. Antes de qualquer palavra, proponho uma imagem. Uma lâmina atravessa a madeira, um arco atravessa a corda, o sopro atravessa o pífano. Em todos esses gestos, a matéria precisa ser tocada, pressionada, friccionada, às vezes até ferida, né, para que possa dizer alguma coisa. Talvez seja justamente aí que xilogravura e música se encontrem, quando o gesto humano transforma resistência em linguagem. A madeira recebe o corte, a corda recebe o arco, o ar recebe o sopro, e de cada encontro nasce uma presença, imagem, som, memória. É desse encontro entre matéria e gesto que eu gostaria de partir. Na xilogravura, a imagem nasce do corte. Na música, o som nasce do impacto, do atrito, da vibração e do sopro. Em ambas, o corpo encontra uma matéria resistente e, nesse encontro, produz linguagem. Madeira, corda, ar, ferramenta e corpo deixam de ser apenas materiais, tornam-se meios de expressão. Por isso, proponho pensar música e artes visuais não somente como representações do Nordeste, mas como forças que participam de sua criação simbólica, construindo modos de perceber, lembrar e imaginar esse território. É importante começar com uma cautela. Não existe um único Nordeste, não existe uma imagem definitiva, um ritmo exclusivo ou uma tradição capaz de resumir uma região tão vasta. Há Nordestes litorâneos e sertanejos, urbanos e rurais, indígenas e afro-brasileiros, Nordestes de feiras, terreiros, igrejas, portos, canaviais, oficinas e universidades. Essa pluralidade impede que transformemos identidade em caricatura ou essência imóvel. O que chamamos de Nordeste é também memória, conflito, festa, trabalho e reinvenção. É uma construção viva atravessada por tempos, deslocamentos, encontros e experiências diferentes. Cada linguagem acrescenta uma camada, cada geração reorganiza o que recebeu. Identidade aqui não é um ponto fixo ao qual retornamos, nem uma moldura definitiva, é movimento, algo que se transmite, se transforma e continua sendo inventado. A música organiza o tempo por pulsações, pausas, acentos e variações. A xilogravura organiza o espaço por linhas, cortes, vazios e contrastes. Podemos então imaginar a matriz de madeira como uma espécie de partitura visual. O sulco aberto pela goiva sugere ritmo, as áreas negras estabelecem densidade, o branco cria pausa e deixa a imagem respirar. E há ainda uma afinidade decisiva entre essas duas linguagens. A repetição com diferença. Como numa interpretação musical, cada impressão conserva sua relação com a matriz e, ao mesmo tempo, manifesta pequenas singularidades. Repete-se uma estrutura, mas nunca de maneira absolutamente idêntica. A repetição guarda a memória, a variação mantém a obra viva. É nesse ponto que a obra de Marcelo Soares se torna central. Nascido em Olinda em 1953, Marcelo é artista gráfico, poeta cordelista, editor e arte-educador. Começou a trabalhar com xilogravura em 1974, produzindo capas para folhetos de cordel, estimulado por seu pai José Soares, o poeta repórter. Sua trajetória já nasce, portanto, em trânsito entre linguagens. Palavra, imagem, voz, música, edição e performance não aparecem como territórios isolados, mas como dimensões que se cruzam e se alimentam mutuamente. Em obras como Os Violeiros, O Tocador de Pífano, Forró, Bandinha de Pífanos e Reisado, a música aparece explicitamente, mas ela não está presente apenas porque vemos instrumentos ou músicos. A musicalidade está também no modo como a imagem se organiza, nos padrões, nas repetições, nos corpos inclinados, nos gestos que conduzem nossa percepção quase como uma melodia, né?
Há ritmo nas linhas, cadência nas figuras e uma espécie de pulsação na própria composição, né. Mesmo quando não existe uma cena musical, muitas dessas imagens parecem estar prestes a ser cantadas, narradas ou dançadas, né. Por isso, eu diria que a imagem de Marcelo Soares raramente é silenciosa, né, ela parece guardar um som, mesmo quando o papel permanece imóvel. Ancestralidade aqui não deve ser entendida como uma viagem nostálgica a um passado puro. Não há passado puro, né? Toda tradição é feita de encontros, perdas, resistências e mudanças. Por isso, prefiro pensar a ancestralidade como uma tecnologia de continuidade. Ela está na forma de afinar um instrumento, preparar uma madeira, contar uma história, entoar um verso, manejar uma ferramenta ou reconhecer quem veio antes. Está nos gestos que atravessam gerações e, justamente por atravessá-las, também se transformam. Transmitir não significa congelar, repetir não significa copiar. A memória permanece viva quando pode variar, adaptar-se e produzir novos sentidos, né? É isso que permite ao passado operar no presente sem se transformar apenas em peça de museu. Na trajetória de Marcelo, essa continuidade aparece de maneira especialmente clara na relação com seu pai. José Soares lhe transmite não apenas um repertório, mas uma ética da palavra e do olhar. Observar o cotidiano, transformá-lo em narrativa e devolvê-lo à coletividade, né. Há nessa transmissão algo muito próximo da própria lógica da xilogravura. O filho recebe uma matriz material e simbólica, mas não se limita a reproduzi-la, ele produz novas impressões, né. Algumas linhas permanecem, outras são abertas, algumas referências retornam, outras ganham novos caminhos. Assim, tradição deixa de significar repetição obediente e passa a funcionar como conversa entre gerações. Receber uma herança, nesse sentido, não é permanecer imóvel diante dela, é continuar trabalhando as matrizes, abrindo sulcos, deslocando sentidos e permitindo que aquilo que veio antes encontre novas formas de presença no presente. Ao dedicar este concerto a Marcelo Soares, o festival promove uma tradução entre linguagens. A xilogravura transforma o mundo em linhas, planos, cortes e contrastes, né? A música transforma o mundo em duração, timbre, intensidade e silêncio. Uma imprime memória sobre o papel, a outra imprime memória sobre o ar, e durante alguns instantes, ambas imprimem memória em nós. Podemos imaginar cada instrumento como uma goiva sonora, cada frase musical como um sulco aberto no tempo, cada pausa como o branco necessário para que a composição respire. Não se trata de dizer que música e estilogravura são a mesma coisa, justamente porque são diferentes, podem se traduzir, se provocar e ampliar uma a outra. O concerto faz a imagem ganhar duração, enquanto a gravura oferece ao som uma memória visual. Há também uma musicalidade particular no vocabulário visual de Marcelo. Seu traço é firme, sintético e profundamente gráfico. Figuras construídas por contornos decisivos, áreas negras de grande presença, padrões repetidos e uma organização que transforma a superfície em ritmo. Quando a cor aparece, não funciona apenas como preenchimento. Ela cria acentos, separa planos, conduz o olhar e intensifica a pulsação da imagem. Há uma economia formal potente, poucos elementos, mas cada linha parece necessária. Ao percorrermos obras diferentes, reconhecemos uma assinatura visual, corpos simplificados sem perder expressão, contrastes fortes, padrões que retornam e uma sensação permanente de movimento. É como se Marcelo não apenas desenhasse a cena, ele marcasse o seu compasso. Marcelo Soares nos ensina que um povo não é representado apenas pelos temas que escolhe retratar. Um povo se manifesta também nas maneiras como corta, imprime, toca, dança, repete, varia e transmite suas histórias.
Sua xilogravura torna visíveis os sons de uma experiência coletiva, e a música pode devolver movimento, duração e respiração às imagens. Talvez seja esse o encontro que esta noite nos oferece, né? Perceber a memória como matéria ainda viva, continuamente trabalhada, né? Que este concerto nos permita ouvir a madeira, ver o ritmo e reconhecer, entre o corte e o canto, a ancestralidade viva, plural e incessantemente reinventada do Nordeste. Muito obrigado e que tenhamos um belíssimo espetáculo.